Olá, meu nome é Cícero Borges e hoje eu vou falar sobre um projeto que eu desenvolvi utilizando Java, para a matéria de linguagem de programação orientada a objetos, tá? Vou separar isso em três momentos. Primeiro eu vou falar um pouco do meu banco de dados, depois vou falar um pouco sobre o código, depois vou mostrar a aplicação funcionando e durante o funcionamento da aplicação, caso eu perceba que tem algum detalhe bom de mencionar, algo que seja extremamente necessário mencionar, eu vou estar mostrando sim de novo o banco, algum detalhe, ou o código, um detalhe do código que seja necessário para dar mais embasamento ao conteúdo, tá? Mas vou separar isso em basicamente três momentos: banco, código e sistema, tá? Então, partindo agora para o primeiro momento, que é o banco, tá? Eu decidi fazer um projetinho de cadastro de clientes, tá? Bem simples. Tem três entidades, tá? Três tabelas: a tabela cidade, a tabela cliente e a tabela estados, tá? E cada uma das tabelas tem uma visão, né? Visto que cada uma das tabelas tem uma chave estrangeira que vincula elas, tá? Por exemplo, eu vou vir aqui em estado, eu tenho o estado, o nome dele e a sigla, certo? Agora, se eu vir em cidade, eu tenho uma chave estrangeira que vincula aquele estado, tá? Então, se eu vim aqui e apagar o Rio Grande do Sul, o sistema não deixa, porque esse estado, Rio Grande do Sul, está sendo usado nessas duas cidades, né? Caso não tivesse sendo usado, ele obviamente poderia ser apagado. Então a cidade tem uma chave estrangeira, né, para a tabela de estado, né? Da mesma forma, o cliente ele tem uma chave estrangeira para a cidade, né? Então, eu não posso apagar nem a cidade 1 nem a cidade 2, porque elas estão sendo usadas no cadastro de clientes. Mesmo erro, tá? E para facilitar e para melhorar a visão do usuário, né, durante a operação do sistema, eu criei visões, né, para cada uma dessas tabelas, para puxar de fato o nome, né, e não só o ID daquela chave estrangeira, né, daquele dado de outra tabela. Então aqui na minha tabela, na minha visão de cidades, eu tenho o nome da cidade e em vez da chave estrangeira, né, do ID do estado, eu puxo o nome dele, né, para ficar mais bonito e para de fato ficar mais entendível para o usuário, né. Então eu criei visões, né. Aqui, né, da mesma forma, a visão de clientes, eu puxo o nome da cidade, que está vinculado pelo ID da cidade na tabela de clientes, e a sigla do estado, que está vinculado na tabela de cidades, que consequentemente está vinculado na tabela de clientes. Então aqui nessa visão específica, visão de clientes, tenho dados de três tabelas: todos os dados do cliente, né? Um dado da tabela cidade e um dado da tabela estado, tá? Todas elas com as chaves estrangeiras, né? Como eu falei, o que impede de um registro ser apagado, sendo que ele tem vínculo com o outro, garantindo a veracidade das informações. Então o banco está bem construído, tá? Todo com padrão de nomenclatura também, né? Enfim, próxima etapa eu vou falar um pouco sobre o código, tá? Primeiramente eu vou falar sobre a estrutura que eu criei aqui, tá? Estrutura, eu vou fechar todos os arquivos, tá? Beleza. A estrutura que eu tenho, né? Eu separei o meu projeto aqui em 5 pacotes: o pacote JDBC, o pacote main, o pacote model.bin, o pacote model.dal e o pacote view, tá? O que cada pacote faz? O meu pacote JDBC, né, como o nome diz, ele vai ter o arquivo todos os arquivos referentes à conexão com o banco de dados no meu sistema. O pacote main, ele vai ter simplesmente um arquivo main, que é o arquivo que vai iniciar no sistema, o arquivo principal do sistema, digamos assim, que vai startar, né? Simplesmente o meu main vai ter um arquivo main aqui que vai iniciar o formulário de login, né, que é a primeira tela do meu sistema. Só isso que o meu main faz, tá? O arquivo JTBC, como eu falei, é responsável pela conexão, né? Então importa aqui tudo que eu preciso para fazer a conexão e insiro aqui a minha string de conexão, né, que conecta aqui no banco de dados G2 do localhost, certo? É isso que o meu pacote JDBC e o meu pacote main fazem, tá? A estrutura da aplicação em si está no model.bin, model.dal e view, tá? Meu model.bin, que seria o meu arquivo
primeiro arquivo do módulo, digamos assim, né? Ele tem todos os atributos e getters e setters de cada um aqui das minhas classes, certo? Dos meus objetos. Então eu tenho aqui cidade, cliente e estado, que são justamente aquelas três entidades, aquelas três tabelas que eu criei no meu banco de dados, né? Cada um deles tem todos os seus atributos setados aqui, né? Que vão ser manipuláveis pelo sistema de alguma maneira, e também seus getters e setters, tá? Em cada um deles. Todos os seus getters e setters, que eu vou precisar depois lá no meu model.dow e na minha view, tá? Vale lembrar que aqui eu tenho uma conversão de string, né, para o getNome, tá? Na tabela de estado e na tabela de cidade. Isso é para os combo box, tá? Depois, quando eu mostrar os outros arquivos, eu vou explicar melhor sobre isso, tá? Enfim, tenho todos os meus modules, aqui todos os meus getters e setters e atributos no meu model.bin, tá? No meu model.dow é onde está toda a minha lógica da aplicação, tá? Então todo o meu CRUD, pesquisa, vão estar nos arquivos nas classes DAO, aqui de cada um dos meus módulos, tá? Então eu tenho aqui uma função create, tá? Que nada mais vai fazer do que inserir, né? Eu faço um insert no meu banco de dados e passo os parâmetros que eles vão ser inseridos. No caso do estado, como ele só tem a sigla e o nome, é só esses dois parâmetros, né? No cliente, né, que tem mais, ó, já vai mais coisinha, né? Mas a função é exatamente a mesma, tá? Para todos, né? Tem a função create, que é para criar, obviamente, a função read, que é para ler e fazer a lista de dados que serão exibidos ali na minha JTable, né? Tem a função search, que é a função onde eu passo exatamente o mesmo select, né? Perceba que ele está selecionando a visão de W clientes, né? Do mesmo select, eu faço o mesmo select do read, com a diferença que eu passo um termo aqui, né, para ele pesquisar através do like no meu banco de dados. Então tem uma pesquisa funcional no meu módulo, em todos os módulos desenvolvidos. Em seguida tem o update, que obviamente vai fazer o update da aplicação, e delete, que obviamente vai pegar o ID ali, né, e vai excluir aquele registro, né. Então, CRUD básico, né, criar, ler, editar e excluir, né? E uma funçãozinha a mais para pesquisa que eu também deixei aqui no DAO, tá? Aqui tem todas as minhas views, tá? No pacote view eu tenho todos os formulários, todos os JFrames aqui da minha aplicação, né? Deu no total 6 telas, sendo 3 delas referente aos módulos, né? Que são todos esses DAOs aqui. E uma tela de login, uma tela principal, que é a tela que vai aparecer depois de logar em full screen ali da navegação para o usuário, né, com todas as opções, e a tela sobre, que simplesmente é uma tela estática ali com dados sobre o programa e sobre o autor, né, que foi solicitado no trabalho. Então todas as telinhas aí estão aí, tá? Olhando aqui eu vou ater essa apresentação apenas ao módulo de cliente, tá? Porque todos os outros módulos ali, o de cidade e o de estado, estão bem parecidos, então não faz sentido eu ficar repetindo a mesma coisa, tá? Então eu vou falar mais especificamente do módulo de clientes, tá? Então, resumidamente, eu tenho aqui no meu pacote model.bin um arquivo que pega todos os atributos e todos os getters e setters do cliente. No meu cliente DAO, eu tenho todo o meu CRUD, né, para inserir, editar, excluir o usuário, listar e pesquisar, tá? Então tem todo o meu CRUD nessa aplicação. E no meu FRM cliente é a minha parte visual aqui e também funcional do sistema, que vai ser onde o usuário vai cadastrar, vai editar, vai excluir, né? E listar os dados, também pesquisando aqui, né? Todos os módulos têm todas essas funções completas. Todos os módulos você consegue cadastrar um novo registro, você consegue editar um novo registro, você consegue excluir, consegue pesquisar, consegue clicar nos itens e listar eles aqui em cima. Então todos esses módulos eles estão trabalhando com aquele CRUD, né, do DAO, que é simplesmente o que eu
falei antes, né? Todo o CRUD está no DAO e todos os getters e setters e atributos está no bin, tá? Então aqui tem o meu FRM cliente, tá? Tem todos os campos necessários e tudo mais. Vamos ao código fonte dele. Primeiramente, o que eu faço aqui nesse meu JFrame? Tá? Eu importo o módulo de cliente, né? O bin de cliente e o DAO de cliente, juntamente com o DAO de cidade. Por que eu preciso do bin e do DAO de cidade? Porque eu vou puxar numa combo box os dados da tabela cidade. Tá? Então preciso tanto do bin e do DAO de cliente, que é o módulo que eu estou trabalhando aqui, quanto de cidade, certo? Claro que eu fiz outras importações de coisas necessárias que eu precisava aqui, tá? Importei o parse, tá? Porque eu tive que converter uma string para date, né? Para conseguir trazer a verificação aqui nesse campo data de nascimento aqui, tá? Para trazer esse resultado quando eu clicar na linha ali, ele trazer, mas eu vou explicar isso mais para frente, tá? Tenho aqui então o meu FRM cliente, tá? E começa dessa forma. Eu tenho aqui, ó, init components, tá? Que é o padrão, né, que o meu método construtor faz. Em seguida, eu uso essa função setLocation relative to null, tá? Para dizer que eu quero que sempre o meu formulário abra no centro, tá? Eu não gosto que o formulário abra aqui no canto superior esquerdo, eu prefiro que ele abra no centro, né, para já abrir em foco, digamos assim. Simplesmente aquela função faz isso, tá? Aqui o que acontece? Eu instancio meu cidade DAO, tá? E faço um for para cada item do read, da função read do meu cidade, né? Do DAO de cidade, ele adiciona um item à minha combo box de cidade, que seria esta combo box aqui, ó. Então ele vai fazer o read, vai fazer o select lá na tabela de cidades e vai trazer esses registros, todos os registros que tem lá, né? Todas as cidades cadastradas nessa minha combo box, tá? Aí vou voltar naquilo que eu falei que eu ia comentar antes, né? Que seria aquele conversão de string, né? Que eu botei lá no cidade. Vou abrir cidade, não é cidade DAO, desculpa, é o cidade bin, né? Eu tenho aqui uma conversão para string, ó, que ele converte o getNome para string. Por que eu converto esse getNome para string? Justamente porque se eu vim aqui no meu formulário, no meu JFrame de clientes, e eu não tiver feito aquela conversão para string, aqui não vai aparecer o nome, né, da minha cidade, vai aparecer a definição daquele objeto, tá? Então vou simular aqui para vocês verem. Se eu tirar esse override aqui, tá? O que acontece? Vou executar. Funcionou normal na aplicação, porém ele vem como um objeto, tá? Que ele tem uma hash do lado e tal. Então não é isso que eu quero que ele exiba a cidade. Então por isso que eu converto aquele get ali, né, o get nome, para string, né? Então quando eu executar, ele vai fazer o for ali, vai executar o read ali do cidade, né? E vai listar todos os nomes das cidades, tá? Em seguida eu tenho o método listar, tá? Que ele simplesmente vai instanciar aqui o meu cliente DAO, né? E para cada uma das linhas ele vai adicionar esses registros aqui, esses campos, que é o getID, getNome, getNascimento, que nada mais é do que esses sets aqui, né? Ele pega os dados aqui no banco de cada campo da minha tabela. No caso, visão, né? Porque eu estou puxando da visão, certo? Então, ele faz essa verificação, essa listagem, tá? Meu botão editar, ele faz o update, tá? Do registro. Aqui, como eu falei, eu tive que usar o parse, tá? Para poder estar convertendo a minha data, tá? Por que acontece? Aqui no meu sistema, se você observar, tá? Eu utilizei o formato brasileiro, né? Que seria dia, mês, ano, tá? Com uma barra. Porém, meu banco de dados, né? Obviamente, ele vem o padrão de data AM, né? Que seria o padrão de data ali americano, né? Eu acho. Enfim, que é ano, mês, dia. Ano, traço, mês, traço, dia. Então, eu não poderia inserir esse registro aqui no banco. Eu precisaria converter ele, né? Obviamente. Então, é isso que eu fiz com o parse, tá? Eu converti aquele valor que eu recebia, né?
eu pego ali o item selecionado da minha JComboCidade, né? Que é o nome ali daquele campo, daquela combo box, né? Pego aquele valor. Perdão, esse aqui é o do cidade, não, esse aqui é outra coisa, tá? Eu pego, na verdade, aqui a data selecionada lá no JDate Nascimento, que é o meu Date Chooser lá, né? Que eu acabei de mostrar. Pego, crio uma função, uma variável AMD, que vai estabelecer esse formato de data. A data que eu preciso que seja inserida no banco, né? Então eu vou pegar a data no formato brasileiro e converter para o formato que eu preciso para inserir no banco, tá? E por fim, eu pego esse formato selecionado e converto. E armazeno isso numa variável string, tá? E aqui é a mesma coisa, como eu vou editar, eu passo esse parâmetro aqui nesse objeto, né? Cada um dos campos nos objetos, e aqui em vez de eu pegar o valor no direto, né, que seria esse JDate nascimento aqui, getDate, eu pego a versão convertida dele, que é essa variável data_db, né, e boto aqui nesse objeto. Os outros objetos, todos eles pegam aqui o valor preenchido lá nos text box, exceto esse da data e também o valor da combo box, tá? Perceba que aqui eu instanciei, né? Eu peguei aqui a variável cidade e utilizei peguei o getSelectItem, que seria o item atual selecionado lá no meu sistema, né? E utilizei a função getID de cidade, né? Não de cliente, né? Então, por quê? Para pegar o ID e inserir no banco. Porque lembra que no banco há uma chave estrangeira para a cidade. Então, eu insiro o ID aqui, apenas na visão, né, que eu mostro o nome da cidade, né, que seria a lista. Enfim. E, por fim, dou a função update aqui no meu DAO, né, no DAO de cliente, né. Instancio ele aqui, dou a função update, mandando todos esses sets aqui do meu objeto para o DAO, né, que vai pegar eles aqui na minha função update, né, e passar aqui como parâmetro para o meu update, veja só, né? Ele passa os parâmetros aqui para o meu update, certo? Então é isso que o botão editar faz, né? Então quando eu clicar aqui, selecionar um registro, preencher qualquer coisa e clicar no botão editar, ele vai exibir esse JOption pane com essa mensagem e alterar o registro. Ó, perceba que ele já alterou ali, né? Ó, já alterou, tava só rua tal. Posso voltar a editar de novo. Tá? Alterou. Tá? Mesma coisa, o botão excluir. Só que o botão excluir eu só passo o parâmetro ID, né? Ali do meu cliente, né? Que é só o que eu preciso. Né? O código dele, né? Aqui que tá uma parte bem interessante. Foi a parte, acho que eu não é mais difícil. Depois que eu achei a solução, eu percebi que não é tão difícil assim. Mas que eu demorei um pouquinho mais para resolver. Que seria a questão simples, né? Para você puxar o dado aqui de um text box, é bem fácil, entendeu? Só tem que botar lá o JTable get value at tal linha, né? E tal posição. Então aqui, por exemplo, aqui, ó, estou dizendo que eu quero que tu pegue o valor da JTable, da linha selecionada, na posição 2, que seria data de nascimento, né? Começa aqui, posição 0, posição 1, posição 2, 3, 4, 5, 6. Então, para te pegar o dado ali e armazenar eles em text box é bem simples, tá? Porém, na combo box no data chooser é um pouquinho mais complicado, tá? Vou começar pela combo box. O que eu tive que fazer para quando eu clicar na linha do Lucas, puxar aqui a cidade do Lucas, e para quando eu clicar na linha do Cícero, puxar a cidade do Cícero? Eu tive que fazer um laço só para fazer essa verificação. Não sei se é a forma melhor, tá? Mas foi a forma que eu consegui solucionar. Eu fui tentando. Como eu não conheço muito a linguagem, né? Eu trabalho com PHP, mas enfim, como eu não conheço muito a sintaxe do Java, as funções, enfim, essa foi a forma que eu consegui resolver. O que eu faço? Eu primeiramente tinha uma variável int i que começa em 0, né? E crio uma variável nome que recebe a string
o valor aqui da linha selecionada na posição 5 e converte para string. Posição 5 seria, como eu disse, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O nome da cidade. Então eu pego o nome da cidade aqui e armazeno no variável nome, tá? Ok, peguei o nome da cidade, só que o nome da cidade não me adianta, sabe? Não adiantaria simplesmente pegar o nome da cidade e falar, seleciona a opção com esse nome. Por que não? Porque é um item, não é um nome que eu estou selecionando lá. Aparece o nome para eu selecionar aqui, mas é um item que eu estou selecionando. Então eu preciso pegar outro valor desse objeto, tá? Eu preciso pegar a posição dele, a index do objeto. Né? Então só com a string do nome aqui eu não consigo dizer para ele selecionar a soledade. Só com o carazinho aqui eu não consigo dizer para ele selecionar o carazinho. Eu preciso saber qual posição aqui das opções é o carazinho ou é o soledade. Né? Então eu tive que fazer esse for. Então o que eu fiz? Instanciei o cidade DAO aqui, que é o dado onde está as cidades, né, da minha combo box. Executei a função read e adicionei um item para cada uma. Tá? Eu não achei uma opção para listar. O ideal seria pegar uma lista de todos os itens e não adicionar o item. Mas eu consegui resolver essa questão de adicionar o item botando aqui um remove item. Então eu adiciono o item, verifico se o get nome dele, né, é igual à variável nome, que é o dado que está na linha, certo? Então eu faço essa verificação, criei uma variável booleana chamada verificação, que vai ver se o dado daquela linha, né, a cidade daquela linha, tem um nome igual o get nome, tá? Atual do laço. Tá? Então ele vai fazer essa verificação para cada um. Tá? Então é bem simples. Quando ele vê que a verificação deu certo, ele vai dar um break. Tá? Então o que ele vai fazer? A cidade que eu cliquei aqui, do Lucas, a cidade de Carazinho é igual à cidade de Soledade? Não. A cidade de Carazinho é igual à cidade de Passo Fundo? Não. A cidade de Carazinho é igual à cidade de Carazinho? Sim. Então me pega o valor. Por quê? Porque eu estou fazendo incremento. Tá? Então se eu pegar aqui esse de option py para mostrar e botar aqui no meu if, tá? O que vai acontecer? Vou botar aqui como é que eu posso botar? C.get nome, tá? Mais nome, tá? Mais i, que é a posição, né? Vamos ver. Deixar assim. Tá. Então eu vou pegar aqui, ó. Então, vai pegar o nome é igual a tá? Na verdade não vou usar um de option pane não. Vou usar aqui system.out.println, tá? Println, que eu quero exibir? Quero exibir c.get, oh meu Deus, ponto get nome, tá? Mais nome mais i, tá? Então, nome, ali o nome da posição atual do for é igual a o nome que eu peguei da linha, que eu cliquei, tá? Posição, então me diz qual que é a posição dele, tá?
Então, o que só para fazer essa verificação para vocês verem, tá? Então, se eu vir aqui dar um Shift F6 e clicar aqui no Cicero, ó, ele vai fazer um for em cada uma das cidades e ver se esse nome da cidade aqui é igual àquela posição do meu laço. Porque o que o laço está fazendo? Ele está pegando cada item da lista e conferindo se aquela string é igual a outra que eu selecionei. Então, sim, Soledade é igual a Soledade. Ó, se eu clicar aqui, ó, Carazinho é igual a Carazinho. Posição do Carazinho, 0. Então, ele sabe qual posição selecionar. Então, simplesmente é isso que eu faço. E aqui, no J como cidade, eu boto a index na posição I. Né? Então, na posição I, ele vai fazer o incremento até achar a posição correta. Então, se I começa valendo 0, aí ele vai fazer o incremento até dar true e dar um break no if. Né? E daí, eu insiro aquela posição, né, final do I, né, já incrementado aqui, para selecionar a cidade certa. Eu tive que fazer isso, tá? Para exibir ali, vou voltar aqui. Acho que não tinha nada aqui, era só o break, né? Vamos ver. Era só o break ele que tinha. Tá, enfim, então ele vai ver se a cidade é aquela. Se for, ele vai dar um break e vai atribuir a main index ali a posição atual. Claro que eu tive que adicionar esse remove item aqui, tá? Porque se não tivesse esse remove item, ele ia adicionar, ia verificar, ia continuar adicionando. Cada vez que eu clicasse, ele ia adicionar. Então tem que adicionar, verificar se é e depois remover. Porque eu já estou adicionando todos os itens aqui no meu método construtor, lembra? Então aqui é só para fazer a verificação, certo? Cadê? Aqui, ó. Então aqui é só para fazer a verificação. Então eu não posso adicionar e deixar, senão ele vai ficar vários itens várias vezes. Ele vai adicionar todos os itens sempre, né? Então se eu tirasse remove item, por exemplo, olha o que acontece. Tá? Ó, tenho aqui duas opções, né? Cliquei no Cícero. Tá? Beleza, selecionou a cidade de Soledade. Porém, duplica, porque ele está adicionando os itens de novo e não está removendo. Ó. Cliquei no Lucas, aumentou de novo. Cliquei no Cícero, aumentou de novo. Tá? Então, por isso que eu precisei botar o remove item. Tá? Então, eu adiciono o item, depois removo ele. Né? Adiciono, verifico. É igual? Sim. Então, remove. Sempre vai remover. Ele vai adicionar e remover até pegar a verificação. Tá? Beleza, então para deixar a combo box daquela linha selecionada, eu tive que fazer esse esquema aí, ó. Agora não está adicionando porque eu botei o remove item, certo? Ó, tá. E o JDataChooser, como é que eu fiz? Tive que fazer um outro esquema também. O que eu tive? Como eu falei, eu tive que usar o parse para converter aquela string para data, tá? Então eu pego o valor da string, né? Da mesma forma que eu pego todos os text box e tal, né? Pego ali o que está escrito na string. Tá? Ah, está escrito isso. Tá, vamos ver. O que está escrito na string? Ah, está escrito aqui. 1998-09-14. Tá? Beleza? Mas eu não quero que aqui fique exibido aqui esse valor 1998-09-14. Quero que fique no formato brasileiro aqui em cima para o usuário visualizar. Sem falar que o meu próprio DataChooser ele está configurado para o formato brasileiro. Então não tem como eu atribuir esse valor aqui, dessa forma que está aqui, a ele. Eu tenho que converter. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei aqui, criei uma variável date, tá? Que vai pegar a string ali da minha linha, né? Daquela posição, que é a data no formato ali do banco normal, né? E eu crio uma variável date2, que ela vai fazer um try. Tá? Ela vai pegar essa variável date2 e vai dizer, ah, o formato é esse. Tá? Só que eu quero que tu converta essa data. Tá? Então ele converte essa data, né, para o formato adequado e seta ela. Tá? Porque eu não tenho como eu setar a string. Tá? Eu tenho que setar um date no JDate nascimento. Aí ele seta
essa data já convertida para data. Eu simplesmente converto a string para data, para aí sim ele parecer selecionado. Se não fizesse essa conversão, ele não ia conseguir trocar aqui, porque não tem como eu atribuir uma string aqui, eu tenho que atribuir uma data, né? Então, está funcionando perfeito. Tá? Basicamente, do código é isso, tá? Aí tem as funções dos outros botões, tá? Eu não vou entrar em detalhes porque está muito longo, né? Vai ficar muito longo o vídeo, tá? Já está longo, na verdade. Enfim, então, para cada botão tem uma função, que eu tenho função de pesquisa, onde eu passo o termo, né? Para realizar aqui a função de pesquisa, né? Aí ele vem aqui, ó, e faz o like, tá? Então cada botão tem a sua função definida, né? Que está aqui tudo no cliente DAO, certo? Então agora vamos executar a aplicação para mostrar de fato como é que ela funciona desde o início, tá? Startei, abre a tela no meio, como eu falei, é o que eu quis, tá? Admin, tá? Se não for admin, ele vai dar erro, tá? Se eu clicar no sair, ele vai fechar toda a aplicação, ó, parou de compilar, né? Que foi algo que foi pedido ali no documento, né? Não é tela, quero executar tudo ela, tá? Se eu botar admin, tá? Ele entra no sistema, tá? Perfeito, tá? Agora, se eu venho em cadastros, estados, ele abre o módulo de estados que está completamente funcional. Vamos cadastrar um estado Santa Catarina, certo? SC. Salvar. Registro inserido com sucesso, inseriu a Santa Catarina ali, tá? Também tá, posso editar, Santa Catarina, editar, editei, tá? Posso excluir também esse registro, tá? Então meu CRUD está completamente funcional. Vou só cadastrar Santa Catarina de novo para mostrar que a pesquisa está funcionando. Vou cadastrar também outro estado, vou cadastrar aqui Ceará, tá? C, salvar, tá? Então se eu pesquiso aqui Ceará, tá pesquisando Ceará. Se eu pesquisar Cata, vai trazer Santa Catarina. Se eu pesquisar o que tinha ali? Sul, Rio Grande do Sul, né? Tem Rio Grande do Sul, tá? Então, está funcionando. Todos os módulos estão funcionando. Cadastro, edição, exclusão, pesquisa, listagem. Juntamente, caso eu clique aqui, ele vai puxar os dados daquela linha ali em cima também. Então, todos os módulos estão funcionando perfeito. Sobre, abre uma tela sobre o sistema, né? Bem tranquilo, tá? Sair, ele vai fechar todo o sistema, tá? Pelo menos deveria. Ó, fechou, tá? Vou executar de novo. Tá? Aqui, cidades, mesmo princípio do clientes, tá? Eu tenho a cidade aqui cadastrada, né? E tal. Agora, vou mostrar o seguinte para vocês, que a verificação de chave estrangeira, assim como no banco de dados, funciona aqui também no sistema. Então, não tem como apagar a cidade de Soledade, porque a cidade de Soledade, o cliente Cícero está vinculado a ela. Então, ele não deixa excluir, tá? E nem Carazinho, porque Carazinho também tem um cliente com Carazinho. Então, essa verificação de chave estrangeira está funcionando também. Tá? Funções aqui. Função pesquisar. Simplesmente pesquisa, né? Vai listar o resultado que eu pesquisar ali, o termo que eu pesquisar, certo? Cara. Se eu precisar algo que não tem, vai retornar nada, tá? Então, é isso, tá? Que faz a função listar. Botão novo, ele limpa todos os dados aqui para eu poder inserir um novo item. Simples assim, tá? Agora eu vou botar uma cidade. Que estado que eu cadastrei aqui? Santa Catarina. Tá. Então vou botar Florianópolis. Tá? Florianópolis. Eu vou botar no estado de Santa Catarina. Tá? E salvar. O salvar insere um novo registro. Tá? Obviamente, tu clicando nas linhas, ele vai estar trazendo ali o preenchido, né, os dados de cada linha ali em cima, né? Que foi o que eu expliquei antes ali do Combo Box, do Data Chooser, que eu tive mais dificuldade e fiz daquela maneira e tal. Então eu também posso editar, né? Florianópolis, se eu clicar no editar, editou. Tá ali o dado editado, tá? Dá até para clicar no banco de dados para mostrar para vocês, na visão de cidades, ó. Tá exatamente do jeito ali que eu deixei cadastrado, né? Cadê aqui?
Estou com o cliente aberto, tá? Enfim, então todo o meu CRUD está funcionando juntamente com a pesquisa e juntamente com a lista de dados e puxando ali nos campos, tá? Agora vamos para o meu módulo principal, que é o módulo de clientes, tá? Esse aqui é o módulo principal do meu sistema, tá? Que é o cadastro de clientes, tá? Então, simplesmente ele também faz todas aquelas ações. Vou pesquisar aqui Lucas, por exemplo, né? Lucas. Pesquisou o Lucas, vou pesquisar o Cícero. Pesquisou o Cícero, tá? Ele lista tranquilamente. Então, vamos fazer a verificação. Vou inserir dois usuários agora. Vou inserir aqui, Rejane Elsa, tá? Acho que é assim que escreve, tá? Telefone, tá o telefone, tá? Tá. Poderia ter botado máscara, mas não optei em não colocar, tá? Ah, aqui, ó, já tá listando Florianópolis, que foi uma cidade recém-cadastrada, lembra? Tá. Então vou botar ela em Carazinho, data de nascimento. Vou botar aqui, sei lá, 1980, dia 15 de julho, 16 de julho de 1980. Endereço, rua, tal. Salvar. Registro de sucesso. Então, inseriu a Rejane aqui, tá? Se eu clicar nos dados da Rejane, já lista aqui todos os dados da Rejane. Ó, altera tudo certinho. Perceba que está alterando a Combo Box e também o Data Chooser, ó. Tá alterando os dois e todos os outros dados também, né? Perfeito. Agora eu vou inserir mais um, ó. Cliquei no novo, limpou. Tá? Então eu vou inserir outro. Giovano Machado. Tá? Telefone. Vou botar qualquer coisa aqui para ir mais rápido, tá? Cidade. Carazinho, data de nascimento. Botar aqui 16 de 9 de 1985. Tá? Endereço. Flores da Cunha. Botar qualquer coisa aqui, tá? Salvar. Incluiu o Giovano Machado aqui, tá? Então, se eu quiser, eu posso simplesmente... mas não é Giovano Machado. Não, é Giovano Almeida. Tá? Então, beleza, vou botar Giovano Almeida. Editei. Ok, Giovano Almeida. Tá alterado o registro, indo aqui no banco de dados, ó. Tá bem certinho da forma que a gente alterou antes, tá bem, funcionando bem o sistema, tá bem funcional, tá? Pesquisando aqui, Almeida, traz o Giovano, Elcio, traz a Rejane, Bor, traz o Cícero, né? Traz o Lucas Neves Manfred, tá? Então, tá perfeitamente funcional aqui o sistema, tá? CRUD funcional, tá? Tudo que foi solucionado, creio que foi cumprido, né? Se a gente for ver aqui o nossa avaliação, temos aqui tela do login, que não precisava ser conectada no banco de dados, e quando pedisse para fechar, o programa devia ser encerrado. Está fazendo isso. Tela principal com os menus de cadastro e tal, e quando fechar a tela, todo o programa é encerrado, funcionando. Menu de cadastro tem, tela do sobre tem também, né, que é essa tela aqui, certo? Tela de dados tem, que tem, ó, tem tudo que tu pediu, JFrame, JPanel, TextField, JLabel, Button, Calendar, Data Chooser, JTable, campo text, combo box, tem todos esses campos, né? Pelo menos ali na tabela de cliente, tá? Sistemas tem 3 tabelas, tem sim 3 tabelas, né? Tem 3 tabelas, né? Funcionários aplicativos, usa o banco de dados, formulários de cadastro funcionando e funções de inserção, edição, exclusão e busca de dados funcionando também. Então, atingi aí todos os objetivos do trabalho, né? Fiz todas as funções aqui propostas com todos os requisitos, né? Acredito que cumpri isso com louvor, tá? Então, revisando aqui, bem tranquilamente. Banco de dados com as 3 entidades e 3 visões, né? Com chaves estrangeiras e vínculos. Padrão de projeto aqui, MVC, digamos assim, né? Com bin, DAO e view, né? Então, aqui no bin tem meus atributos e getters e setters. No meu DAO tem meu CRUD e a pesquisa, e na minha view tem todas as configurações do formulário, né? Juntamente também tem o arquivo principal, que só chama a primeira tela, que é a de login, e o arquivo conexão, que é o arquivo que conecta no banco de dados, tá?
Então, seria isso, tá? Espero que tenha entendido aí expectativas, né? Gostei muito do trabalho, aprendi bastante com ele. Nunca tinha criado uma aplicação funcional assim em Java. Achei bem interessante, achei que funcionou bem até. Ó, ele não vai deixar excluir, obviamente, porque aqui nesse erro aqui, porque eu criei uma cidade Santa Catarina, lembra? Ceará acho que vai dar para excluir. Ó, Ceará deu. Rio Grande do Sul não vai dar também, né? Mesma coisa que ó, estados não, cidades, ó, tal, tenho cidades e clientes, são os meus 3 módulos aquele, né? Todos funcionando aí perfeitamente, tá? Ó, inserindo e tal. Então tá, é isso, um grande abraço e falou!